Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a este nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder então adentrar a sua casa através desse vídeo, trazendo então uma mensagem de fé e de esperança. E hoje, nesse dia 27 de junho de 2017, nessa terça-feira, nós vivenciamos ainda a 12ª semana do tempo comum e convido você a tomar comigo a palavra de Deus, que quer nortear hoje a nossa reflexão, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6, depois o versículo de 12 a 14, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deem aos cães o que é santo, nem joguei vossas pérolas diante dos porcos, pois estes, ao pisoteá-las, se voltariam contra vós e vos estraçalhariam. Tudo, portanto, quando desejais que os outros os façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje quer nos ajudar a refletirmos, meditar sobre o nosso relacionamento com as coisas deste mundo. Será que nós estamos nos relacionando a tal ponto de poder, então, ter facilidade de desapegar as coisas materiais desse mundo? Ou será que nós temos aí um pouco de apego às coisas desse mundo? E quando falo de coisas materiais, também remeto ao relacionamento de pessoas. Quantas pessoas no dia de hoje, têm dificuldade até mesmo no momento de partir desse mundo? Não sei vocês, mas conheço pessoas e história verídica que acompanhei, presenciei, pessoas que então estavam ali presas a algo nesse mundo que impediam de partir. Por exemplo, havia um senhor que tinha uma situação mal resolvida com a sua esposa, se divorciou, ela ficou lá no norte, ele veio para cá, constituiu uma nova família e pegou, foi acometido de um câncer. Esse câncer, então, tomou todo o seu corpo, mas ele, então, até mesmo para partir, deu trabalho, porque havia ainda alguma situação que estava prendendo ele a esse mundo. Quando não, essa ex-esposa dele, então, veio lá do Nordeste e foi lá visitar ele. E ali, naquela visita, foi-se como ela deu o perdão para ele. E ali então, naquele mesmo dia, ele partiu. Olha só, que situação. Então, muitas vezes é preciso a gente viver uma vida de desapego. Não nos apegando às coisas desse mundo, porque a nossa meta é o céu. Aqui estamos apenas de passagem. E não podemos, então, deixar-nos envolver, seja com bens materiais, mas também nos nossos relacionamentos com pessoa. Devemos ter um relacionamento esclarecido e resolvido, para que nós possamos viver e viver bem nesse mundo. E por que estou dizendo isso? A primeira leitura de hoje, ela é um exemplo, Nós estamos então meditando no livro do Gênesis, o chamado que Deus fez a Abraão. É interessante que nesse chamado, Abraão então tem o seu sobrinho Lot, e aí então os dois começam a prosperar, ou seja, os seus rebanhos começam a crescer e começa a voltar espaço. O espaço que estão vivendo não é suficiente para os dois, para os rebanhos dos dois e principalmente para as famílias de ambos. E ali então, Abraão é o exemplo de despojamento, de desapego. Ele então diz para Lot, seu sobrinho: olha, está vendo essa parte aqui? Escolhe ali uma terra e você fica com ela, porque nossos rebanhos precisam de mais espaço, enfim, estamos precisando aí nos dividir e separar, porque os nossos rebanhos são numerosos. E ele então olha toda aquela região e pega logo o vale do Jordão ali, porque é um lugar onde ele consegue plantar, tem vida, próximo ao rio,
tudo prospera, tudo então frutifica. E é esse lugar então que ele escolhe. E Abraão então não toma partido contra, não. Então tudo bem, vá, fica aí, eu vou então tomar posse de outra terra. E ali então Deus está também com Abraão. E Deus também faz com que todo o fruto do trabalho de Abraão, ele possa prosperar. Mas olha que situação interessante, né? A atitude de desapego de Abraão. Interessante hoje, né? Nas famílias, você percebe ali quando falece um ente querido, as pessoas brigando, né? Ah, o carro é meu, a casa é minha, vende isso, o apartamento da praia. Aquela luta, aquela bagunça, o apego às coisas materiais. Então é triste nós vivemos esse tipo de situação, porque mostra-nos que nós, nesse mundo, não somos nada e, infelizmente, apegamos a essas coisas. E que muitas vezes traz até briga, né, entre as famílias nesse momento de divisão dos bens. Mas é preciso, então, viver como templos, como filhos amados de Deus, templos do Espírito Santo que o somos. E aí nós vamos compreender a dimensão do Evangelho de hoje, onde então nós ouvimos, Jesus então vai dizer, olha, não deem aos cães as coisas santas, ou seja, não profanem o sagrado, a nossa vida é sagrada. Nós não podemos profanar esse nosso ser, que é templo, morada de Deus. Então não podemos nos entregar à luxúria, não podemos nos entregar aos prazeres que o mundo oferece, porque nós somos esse templo do Senhor. E precisamos zelar dele, precisamos cuidar, porque senão as pessoas usam, abusam, aproveitam. É o que está dizendo aí o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. E seguindo adiante, então, o Evangelho vai nos ensinar. Tudo o que querem que os outros façam, fazei vós a eles. É muito interessante, né? Muitas vezes nós ficamos esperando a atitude das pessoas. Ora, quem deve tomar a iniciativa somos nós. Se nós queremos que ele faça, vamos fazer nós primeiro. Mostrar para ele o exemplo. E é assim que nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Porque Jesus prossegue dizendo ainda no Evangelho, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta do mundo. E olha como é larga. O mundo nos oferece tantas coisas, tantos prazeres, tantas coisas que no primeiro instante na nossa vida parece que não trazem problemas, consequência nenhuma. E se nós não tivermos discernimento, nós nos entregamos e quando nós formos olhar, já estamos inseridos na situação que vai nos levar à morte. Então é preciso optar pela porta estreita. E qual é essa porta estreita? É o Evangelho. É Jesus. No Evangelho de São João, Jesus vai dizer, eu sou a porta, a qual então as ovelhas devem adentrar. Nós, como ovelhas do Senhor, somos chamados a adentrar essa porta que é estreita. E olha, Jesus prossegue dizendo, quão difícil, né, são as pessoas entrar pela porta estreita. É muito pouco o número de pessoas que entram por ela. Mas aqueles que entram por essa porta não se arrependem, porque encontram a paz, encontram então um Deus que é amor, é misericórdia, um Deus providente que supre todas as nossas necessidades, como Abraão na primeira leitura. Então, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê essa graça, de podermos então, como o salmista de hoje nos diz, de morar em vosso Monte Santo, em vosso templo, porque essa é a meta de cada um de nós, estarmos com Deus, e é para lá que nós queremos ir, mas para que isso se concretize na nossa vida, é preciso entrar pela porta estreita. É preciso então fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles nos façam. Se eu quero que a pessoa me dê um bom dia, vou lá dar um bom dia para ela. Se eu quero receber um sorriso, vou dar um sorriso para a pessoa. Se eu quero uma atitude que a pessoa faça para mim, vou lá e mostro para ela, faço. É esse o caminho. É assim que nós vamos então transformar essa realidade, sendo o sinal do amor de Deus que está vivo e presente na vida de cada um de nós, templos, morada do Altíssimo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Meu amado e minha amada, muito obrigado a você que está se inscrevendo em nosso canal. Que Deus então lhe retribua com largueza, com bênçãos, esse gesto de poder então vir fazer parte da sua família e também divulgar, anunciar o Evangelho. E Deus então com certeza Ele olha por todas as nossas necessidades. Então faça essa experiência, ajude-nos a divulgar essa palavra, compartilhando esse vídeo, convidando as pessoas para que também possam vir somar conosco, e assim estaremos então alcançando o maior número possível de pessoas para que se encontrem com esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Que Deus então abençoe o seu apostolado e supra em todas as suas necessidades, sejam elas temporais ou atemporais. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço.